E boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Que nosso Deus nos abençoe. Esse final de semana nós lembramos o Pentecostes, a vinda do Espírito Santo. Esse é o assunto que nós vamos falar no culto de hoje. E esse que é o santificador, o Deus Espírito Santo, que é o Consolador. Inclusive vamos lembrar no culto de hoje, ele será em memória também, no momento de oração da Dona Mirta Feltes, que Deus console e fortaleça os familiares enlutados desde já. Nós vamos cantar o primeiro hino número 48 dos hinários que nós temos nos bancos.
e fazemos a invocação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nos dirigimos a Deus e a Ele queremos confessar os nossos pecados, nossos erros, e arrependidos queremos lhe pedir perdão. Fazemos juntos esta confissão orando. Ó Deus de toda misericórdia, nós te confessamos que por natureza somos pecaminosos e impuros, e que temos cometido pecado contra ti, por pensamentos, palavras e ações, tanto pelo que fizemos, como pelo que deixamos de fazer. Merecemos por isso a tua eterna condenação. Ó Deus, por amor do teu Filho Jesus Cristo, não nos condenes, tem misericórdia de nós, dá-nos o teu perdão, consola-nos com teu Santo Espírito. Amém. Em nome do meu Senhor, anuncio a cada um de vocês o perdão que Ele dá em nome de Cristo, que deu a sua vida na cruz. Portanto, declaro-lhes: os teus pecados estão perdoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus Espírito Santo, que lembramos a sua vinda no Pentecostes, nos dá a fé, nos faz crer neste perdão que foi anunciado, nos dando a certeza de que, de fato e efetivamente, estamos absolvidos diante de Deus. Ele nos perdoou por amor e por causa do sacrifício de Cristo na cruz. Que Deus assim lhe dê essa alegria do perdão e a certeza da salvação. Amém. Podemos nos sentar? Abrimos a nossa Bíblia no Salmo 143. As Bíblias estão aí no banco. Nestas Bíblias encontramos na página 421 do Antigo Testamento. A leitura nós vamos fazer de forma responsiva. O pastor lê um versículo e a congregação responde com outro versículo. Ó Senhor Deus, ouve a minha oração, escuta o meu pedido, responde-me, pois és fiel e bom. Não julgues a mim, este teu servo, pois ninguém é inocente diante de ti. O meu inimigo me perseguiu até me pegar e me derrotou completamente. Ele me pôs numa prisão escura, e eu sou como aqueles que morreram há muito tempo. Por isso estou quase desistindo, e o desespero despedaça o meu coração. Eu lembro do passado, penso em tudo o que tens feito, e não esqueço as tuas ações. A ti levanto as mãos em oração, como terra seca, eu tenho sede de ti. Ó Senhor Deus, responde-me depressa, pois já perdi todas as esperanças. Não te escondas de mim, para que eu não seja como aqueles que descem ao mundo dos mortos. Peço que todas as manhãs tu me fales do teu amor, pois em ti eu tenho posto a minha confiança. As minhas orações sobem a ti, mostra-me o caminho que devo seguir. Ó Senhor Deus, livra-me dos meus inimigos, pois em ti encontro proteção. Tu és o meu Deus,
ensina-me a fazer a tua vontade, que o teu Espírito seja bom para mim e me guie por um caminho seguro. Conserva-me vivo, ó Senhor, como prometeste, e, porque és bom, livra-me das minhas aflições. Mata os meus inimigos, pois tens amor por mim. Acaba com todos os que me perseguem, pois eu sou teu servo. Até aqui a leitura do Salmo. Nos colocamos em pé e cantamos, dando glória ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Querido e amado Pai Celestial, te rendemos graças neste dia festivo que é o Pentecostes, a vinda do Deus Espírito Santo para santificar a nossa vida, nos dar a fé em Cristo e nos consolar. Em teu nome, ó Deus Pai, que vive e reina com o Deus Filho e o Deus Espírito Santo por toda a eternidade. Amém. Podemos nos sentar? Acompanhamos a leitura do Antigo Testamento de Gênesis, capítulo 11, versículos 1 a 9. Está na página 8 do Antigo Testamento. Gênesis 11, 1 a 9 é onde lemos. Naquele tempo todos os povos falavam uma língua só. Todos usavam as mesmas palavras. Alguns partiram do Oriente e chegaram a uma planície em Siná, onde ficaram morando. Um dia disseram uns aos outros: "Vamos, pessoal, vamos fazer tijolos queimados." Assim eles tinham tijolos para construir em vez de pedras, e usavam piche em vez de massa de pedreiro. Aí disseram: "Agora vamos construir uma cidade que tenha uma torre que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo inteiro." Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que aquela gente estava construindo. O Senhor disse assim: "Essa gente é um povo só, e todos falam uma só língua. Isso que eles estão fazendo é apenas o começo. Logo serão capazes de fazer o que quiserem. Vamos descer e atrapalhar a língua que eles falam, a fim de que não entenda o que o outro está dizendo." Assim o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro, e eles pararam de construir a cidade. A cidade recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor atrapalhou a língua falada por todos os moradores da terra, e dali os espalhou pelo mundo inteiro. No hino 52, cantamos a estrofe 1, 2 e 3.
segunda leitura está em Atos 2, 1 a 13, aonde lemos: Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte. E esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram umas coisas parecidas com chamas, que se espalharam como línguas de fogo. E cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada uma pessoa. Estavam morando ali em Jerusalém judeus religiosos, vindos de todas as nações do mundo. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou, e todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender na sua própria língua o que os outros seguidores de Jesus estavam dizendo. A multidão ficou admirada e espantada e comentava: estas pessoas que estão falando assim são da Galileia. Como é que cada um de nós as ouvimos falar na nossa própria língua? Nós somos da Pártia, da Midia, do Elão, da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilia, do Egito e das regiões da Líbia que ficam perto de Cirene. Alguns de nós são de Roma, uns são judeus e outros convertidos ao judaísmo. Alguns são de Creta e outros da Arábia. E como é que todos estamos ouvindo essa gente falar em nossa própria língua, a respeito das grandes coisas que Deus tem feito? Todos estavam admirados, sem saberem o que pensar, e perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Mesmo outros zombavam, dizendo: esse pessoal está bêbado. Até aqui a leitura. Cantamos ainda do hino 52, a estrofe 4, 5 e 6. Ainda ficamos em pé para acompanhar a leitura do Evangelho, registrado em João capítulo 14, os versículos 23
até o versículo 31, onde o apóstolo João nos coloca palavras de Jesus falando sobre a vinda do Espírito Santo. Assim está registrado, palavra do Senhor que diz: Jesus respondeu: a pessoa que me ama obedecerá à minha mensagem, e o meu Pai a amará, e o meu Pai e eu viremos viver com ela. A pessoa que não me ama não obedece à minha mensagem, e a mensagem que vocês estão escutando não é minha, mas do Pai que me enviou. Tendo dito isso, enquanto estou com vocês, mas o Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembrem de tudo o que eu disse a vocês. Deixo com vocês a paz, é a minha paz que eu lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Não fiquem aflitos, nem tenham medo. Vocês ouviram o que eu disse. Eu vou, mas voltarei para ficar com vocês. Se vocês me amassem, ficariam alegres, sabendo que eu vou para o Pai, pois o Pai é mais poderoso do que eu. Digo isso agora, antes que essas coisas aconteçam, para que quando acontecerem, vocês creiam. Não posso continuar a falar com vocês por muito tempo, pois está chegando aquele que manda neste mundo. Ele não tem poder sobre mim, mas o mundo precisa saber que eu amo o Pai e que por isso faço tudo o que Ele manda. Levantem-se, vamos sair daqui. Até aqui a leitura do Evangelho. Nós vamos fazer a confissão da nossa fé cristã, e hoje dando ênfase, destaque na terceira parte do Credo Apostólico, no terceiro artigo, que fala sobre o Deus Espírito Santo. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. O que significa isto? Creio que por minha própria razão ou força não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor, nem vir a Ele. Mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho, iluminou com seus dons, santificou e conservou na verdadeira fé. Nesta cristandade perdoa a mim e a todos os crentes, diária e abundantemente, todos os pecados. E no dia derradeiro me ressuscitará a mim e a todos os mortos, e me dará a mim e a todos os crentes em Cristo a vida eterna. Isto é certamente verdade. Amém. Até aqui a leitura e a confissão. Nós nos sentamos e cantamos o próximo hino. Vem Espírito Divino.
Deus nos abençoe, enviando o seu Santo Espírito sobre nós, e por meio da palavra que ouvimos e meditamos, Ele nos dê a fé, nos console, nos fortaleça, nos dê a certeza do perdão e de todas as promessas bíblicas que o nosso Deus deixou. Nós ouvimos as leituras bíblicas do culto de hoje, começando com o Antigo Testamento, que fala de uma construção de uma torre, que conhecemos como a Torre de Babel. E eles queriam chegar até Deus, ou queriam talvez ser tão importantes ou mais importantes do que Deus. É curioso assim que com as suas próprias mãos eles foram fazer tijolos, para que eles pudessem assim, com o seu esforço, com a sua dedicação, sem que Deus tivesse alguma participação ou alguma ajuda nisso, sendo uma obra, uma força, uma motivação vinda deles próprios. E aí então nós conhecemos que Deus foi lá e atrapalhou esse plano, confundindo a língua deles. Essa história aqui da Torre de Babel, ela nos alerta e fala sobre o pecado contra o primeiro mandamento. Quando nós também queremos, através, conforme diz a explicação do Martinho Lutero, que nós lemos hoje, do terceiro artigo do Credo Apostólico, que fala sobre o Deus Espírito Santo, quando nós queremos, por nossa própria razão ou força, chegar a Deus ou se tornar como Deus, e isso biblicamente não tem fundamentação, a Bíblia não ensina isso. E aí, quando procuramos fazer isso, deixamos de colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, e assim pecamos contra o primeiro mandamento. Mas ainda assim, muitos procuram, pelos seus próprios esforços, se apegar de alguma forma à sua própria obra para tentar chegar a Deus. E aqui a gente pode ver o pouco que sobrou, né, de Jerusalém, a cidade que foi construída pelo povo de Israel, pelo rei Salomão. Depois ela foi destruída, foi reconstruída, e depois destruída, e até hoje ela continua lá, tendo apenas alguma parte dos muros desta cidade. E Deus espalhou, assim como fez ali com a Torre de Babel, confundindo a linguagem, os cristãos pelo mundo inteiro. Inclusive diz que ali onde está a pessoa, ali onde você está, na sua casa, no seu trabalho, aqui na igreja, não importa o lugar, o Espírito Santo se torna o templo, e ali Deus está presente. Ali está o adorador de Deus, onde o Espírito de Deus, o Espírito Santo, habita em cada pessoa. Mas quero voltar a essa ideia da comunicação, né? De como é importante nós nos comunicarmos, falar com outra pessoa. Imagina, nós temos aqui no culto, né, a dona Arelis e o Carlos, que quando vieram para o Brasil, lá da Venezuela, deve ter sofrido um bocado, né, com a língua portuguesa, né? E eu acho que ia sofrer a mesma coisa se fosse para um outro país e não soubesse falar aquele idioma. É muito importante a comunicação, ter a mesma linguagem. E às vezes essa comunicação, ela também é interrompida. E aqui, inclusive, ela é interrompida entre nós e Deus. Essas figurinhas que trago para vocês, lá está o Deus Pai querendo falar com o mundo, e
por causa do pecado, da nossa separação com Deus, essa comunicação foi interrompida, foi afetada. E aí o Deus Espírito Santo, isso que nos diz o evangelho que nós lemos hoje, Jesus nos fala: olha, eu vou enviar o auxiliador, ele vai nos auxiliar, o Deus Espírito Santo, a entender as coisas de Deus, que nós, pela nossa própria razão ou força, não conseguimos entender, temos dificuldade. Mas o Deus Espírito Santo, ele faz brotar, criar, crescer, fortalecer a fé em nossa vida, a fé em Jesus, para que essa comunicação seja restabelecida. E assim, como é difícil comunicar algo para outra pessoa, e às vezes a gente fala e a pessoa não entende, não compreende, a gente fala de um jeito, fala do outro e desenha, e ainda assim a pessoa não compreende. Às vezes assim nós somos também em relação à palavra de Deus, temos uma dificuldade de compreensão, mas o Deus Espírito Santo nos dá a fé que nos faz crer em Jesus. Por isso que o Pai, juntamente com o Filho, enviou o Deus Espírito Santo ao mundo, e lembramos isso no Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, conforme Jesus já vinha falando para os discípulos. Aqui no capítulo 14 de João, o texto que nós ouvimos hoje, Jesus está falando antes da sua morte e ressurreição, antes de subir ao céu. Ele já está prometendo, falando que o Pai e Ele, Jesus Cristo, o Deus Filho, iriam enviar o Deus Espírito Santo, que não aparece apenas agora aqui em Atos capítulo 2, mas está presente no começo do ministério de Jesus, quando Jesus é batizado. Aparece no Antigo Testamento em diversos textos. Ele é Deus, assim como o Pai e como o Filho, é eterno e tem todo o poder. Mas assim nós atribuímos ao Deus Espírito Santo a ação de nos dar a fé e nos fortalecer a fé por meio da palavra. E assim Jesus, com o Deus Espírito Santo, quer nos dizer, nos falar do seu amor, quer nos mostrar como Ele deu a sua vida amorosamente em sacrifício na cruz para perdoar os nossos pecados. Ele vem nos dizer que está conosco quando estamos enlutados. Querida família enlutada, que assim como também tantos outros lembram os seus entes queridos que já faleceram, lembram com saudades, o Deus Espírito Santo, por meio da palavra de Cristo, vem nos consolar, vem nos animar. Se temos alguém doente na família, ou se nós mesmos estamos doentes, estamos cansados, estamos desanimados, como nos falou no Salmo 143 que lemos hoje, Deus vem nos socorrer na aflição, e é o Deus Espírito Santo que nos traz essa palavra, e que nos faz inclusive crer. Nem sempre vamos entender, porque é a ação milagrosa de Deus, mas às vezes entendemos racionalmente e através da fé cremos aquilo que Cristo nos quer comunicar. O texto que nós ouvimos também, de Atos capítulo 2, onde acontece algo ao contrário lá da Torre de Babel, que nós ouvimos na leitura de Gênesis, na leitura do Antigo Testamento. Lá em Gênesis, eles falavam tudo uma língua só, e estavam com um propósito errado. Então Deus foi lá, confundiu eles, e eles se dispersaram. Agora em Atos capítulo 2, com o Pentecostes, a descida do Deus Espírito Santo, que foi um milagre que aconteceu, um barulho, mas não tem vento, mas parecia um vento, num lugar fechado, e aí apareceram línguas como de fogo,
sobre cada um que ali estava. E eles saíram dali e começaram a falar em línguas, ou as pessoas que eram de diversos lugares e falavam diversos idiomas entendiam as coisas maravilhosas a respeito de Deus. Ou seja, o evangelho do Deus amoroso que veio em Jesus estava sendo comunicado, estava chegando às pessoas, assim como chega também a cada um de nós. Então, ao contrário do que aconteceu na Torre de Babel, em Atos capítulo 2, no dia do Pentecostes, Deus age de forma milagrosa para juntar, para unir o povo em seu reino. Seu reino que é estabelecido em Jesus Cristo. E esse Espírito Santo é o que leva a igreja, né? É o que dá corda na igreja, e deveria de ser, sabe? E quando ele fala de igreja, eu não estou falando do prédio, né? Estou falando de você, das pessoas que creem, que têm a fé em Jesus. Ele que deve nos mover por meio da pregação da palavra. É o combustível que nos faz ir mais longe. Precisamos nos reabastecer constantemente nesta palavra de Deus. Eu fui no culto. Mas é que nem no posto de gasolina, tu vai e não vai muito longe, né? Tem que ir de novo, abastecer. Infelizmente, né? O preço não está muito bom do combustível. Assim também com o ouvir da palavra de Deus, vir ao culto, vir à Santa Ceia. E aqui é de graça. A palavra de Deus, o amor de Deus, o perdão de Deus é gratuito em Cristo Jesus. É presente. Que a gente possa ser sempre abastecido pelo Deus Espírito Santo por meio da pregação da palavra. E essa palavra que fala do amor, a palavra de Deus que é para todos, sem distinção, para o mundo inteiro. E o Deus Espírito Santo nos faz perceber através da ação da igreja. Quando nós ouvimos hoje e demos destaque e lemos juntos o terceiro artigo do Credo Apostólico, fala da Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos. É a ação do Espírito Santo através da igreja. Quem é a igreja? É o prédio? Não, é você, o que crê em Cristo. Então, através do cristão, através do Filho de Deus, através da comunhão dos santos, da igreja, este amor agora é anunciado, o amor de Cristo, para o mundo. E que este amor, esse consolo, essa força de Cristo, habite e esteja contigo e conosco. Este Espírito Santo que nos dá uma nova vida, uma vida da alegria da salvação, a certeza da vida eterna, a certeza de que Deus está conosco. Que assim seja. Amém. Ficamos em pé e cantamos o ofertório. Cria em mim, ó Deus, podemos nos sentar. Queremos entregar nossas ofertas de gratidão
reconhecendo que Deus já nos abençoou, e agora lembrando também que essas ofertas são para que a igreja, a comunhão dos santos, possa continuar a anunciar, a falar de Cristo para todos. Enquanto isso, nós vamos cantar o hino número 70. Na oração nós vamos incluir aniversariantes da congregação São Lucas desta última semana. No dia 1º, Angélica Bauer, Hélio dos Santos e Miriam Hartmann. No dia 3, Mariana Vitória Flores Reinheimer. No dia 5, Bianca Krause dos Santos, Ilse Lousada, Jackson Wagner e Maurício Bischoff. Também temos no nosso livro de orações pedidos pelo Alex Hengans, que fez cirurgia, está se recuperando, já está em casa. E também quero aqui agora pedir para que a família enlutada da Dona Mirda Feltes fique em pé, por favor, para que todos possam conhecê-los e depois também, inclusive, dar as condolências a eles. E aqui lembramos, e assim compartilhamos com a congregação, esse momento tão triste pela perda da Dona Mirda, e também lembramos alguns dados a respeito da sua vida. A Dona Mirda Feltes nasceu no dia 22 de novembro de 1937, em Taquara. É filha de Carlito e Érica Ruff. Casou-se com Ivo Feltes em 1958. É mãe de Roque Saul Feltes e Jane Kate Feltes Palharini. Dona Mirda faleceu no dia 26 de maio
É no dia da Ascensão, que também foi o seu sepultamento. Ela faleceu aqui no Hospital Municipal de Novo Hamburgo. O motivo foi falência múltipla de órgãos, alcançando assim a idade de 84 anos, 6 meses e 4 dias. Foi sepultada no mesmo dia, dia 26 de maio, no cemitério luterano aqui de Novo Hamburgo. E deixa assim enlutados os filhos, o Roque e a Jane, a nora Terezinha, o genro Elton, netos a Sandrine, Bruna e Gustavo, a bisneta Ana Caroline e Alice, irmãos Ricardo e Carlos, 4 cunhadas, um cunhado, sobrinhos Roberta, Cátia Simone, Júnior e Patrícia, e demais familiares e parentes. Esse texto que ali está, querida família enlutada, são palavras de Jesus, quando ele está se direcionando para a ressurreição de Lázaro. Lázaro havia morrido, então ele encontra a Marta, a irmã, de Lázaro, e consola a Marta. E que essas palavras também sirvam de consolo para vocês, e lhes deem forças para superar esse momento da perda da dona Mirta. Jesus disse para eles: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Convido a congregação a ficar em pé e falamos com Deus. Querido e bondoso Deus, muito obrigado por todas as bênçãos que o Senhor nos concede ricamente em nossa vida diária. Muito obrigado, querido Deus, por nos dar família, amigos, pessoas queridas ao nosso redor, para nos ampararem e nos servirem de conselheiros e nos trazerem palavras de conforto e de força, de poder também viver os momentos de alegria. Obrigado, Senhor nosso Deus, por estas pessoas que o Senhor coloca em nossa vida. Te pedimos, querido e bondoso Pai Celestial, para que o Senhor também abençoe os aniversariantes desta última semana. Agradecemos por mais um ano de vida e te pedimos, concede-lhes vida e saúde e proteção. Pedimos também, querido Pai, envia o teu Santo Espírito sobre nós e por meio da pregação da palavra, do batismo e da Santa Ceia, nos dá e fortalece a fé em Jesus. Que possamos assim ter uma vida direcionada pelo Deus Espírito Santo, uma vida santificada, orientado por Tua Palavra. Conforta, querido Pai, todos que sofrem por causa de doenças, das mais diversas, que estão hospitalizados. Cuida do Alex, que fez cirurgia e está se recuperando. Dê a ele e aos seus pais, seus familiares, uma fé firme e inabalável, e que o Alex esteja totalmente recuperado. Querido Deus, consola e fortalece todas as famílias que convivem, que têm pessoas, familiares ou amigos, que estão com algum problema de saúde, que estão enfrentando câncer, que estão fazendo algum tratamento, que está hospitalizado, e que cada um deles receba, querido Deus, primeiramente de Ti, a fé, e permaneça firme na fé em Jesus. E se for assim da Tua vontade, restabelece a saúde de cada um.
dê-lhes forças para passar esses momentos na sua vida. Conforta e consola também aos enlutados, que perderam seus entes queridos, há mais tempo, há menos tempo, que sentem com saudades, a ausência. E agora lembramos de forma especial da Dona Mirda Feltes e dos seus familiares. Consola os familiares, os amigos, lhes dê forças para poder viver este momento de luto e passar por ele. Consola, e que eles possam também se apegar a Cristo Jesus, que prometeu estar presente a todo momento, até a consumação dos séculos. Querido Deus, que possamos, como igreja cristã, como comunhão dos santos, cada um de nós, e como congregação São Lucas, testemunhar Cristo para todos, para que o Deus Espírito Santo possa assim agir e trazer mais pessoas para o teu reino. Te pedimos, Senhor nosso Deus, e agradecemos. Inclusive, ainda quero agradecer pelo dia de hoje, esse dia tão bonito que o Senhor nos concedeu, um dia festivo na congregação São Lucas, que realizou através das servas e todos os membros, todos os departamentos envolvidos, um chá de confraternização. Muito obrigado, querido Deus, pelo empenho, pela dedicação e o trabalho de todos, e por tudo ter dado certo também. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos e pedimos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, entregou aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo, fazei isto em memória minha. Semelhantemente também tomou o cálice com o vinho, deu graças a Deus, distribuiu aos discípulos, dizendo: tomai e bebei, isto é o meu sangue, derramado para o perdão dos pecados. Todas as vezes que fizerdes isso, faça em memória minha. Que a paz de Cristo esteja contigo hoje e sempre. Amém. Podemos nos sentar. Durante a distribuição da Santa Ceia, faremos como de costume, começando aqui pelo meu lado direito, da frente para os fundos, depois dos fundos para a frente, vindo pelo centro, voltando pelas laterais. São convidados a participar da Santa Ceia aqueles que são membros da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, que foram instruídos e confirmados. Aqueles que não são, porventura quiserem participar conosco no outro momento, fale comigo após o culto, que explicaremos como isso é possível. Venham, porque tudo está preparado. Nos colocamos em pé e agradecemos. Graças te rendemos, nosso Pai Celestial, por tua palavra que ouvimos, a Santa Ceia que recebemos, em que o teu Santo Espírito age em nossa vida, nos dando a certeza do perdão dos pecados, nos fortalecendo a fé em Cristo para a vida eterna. Que esse também nos mantenha em unidade, em comunhão contigo e com o nosso próximo. Que possamos assim olhar com compaixão, com amor para o nosso próximo e auxiliar naquilo que ele precisa. E que também possamos assim testemunhar a tua palavra
o amor de Cristo e a salvação que Ele concede. Em nome de Jesus, o nosso Salvador, que vive e reina contigo, ó Deus Pai e Deus Espírito Santo, por toda a eternidade. Amém. Recebam a bênção de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Deus Espírito Santo sejam com todos vocês, hoje e sempre. Amém. Podemos sentar.